livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14 em diante. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Amém? Irmãos, o nosso tema de hoje é a hora da decisão. É tempo de decisão. Sempre chega um momento da nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. E existem decisões que nós precisamos tomar que mudam toda a nossa vida. Decisões que repercutem, talvez por toda a nossa vida aqui na terra, e outras decisões que nós vamos ver na palavra de Deus, que repercutem para toda a nossa eternidade, para a vida eterna, porque nós não fomos criados apenas para uma vida passageira aqui neste mundo. Deus nos criou para a eternidade, e sempre nos deparamos com situações em que precisamos decidir, precisamos tomar uma decisão. O texto do profeta Joel diz que multidões estão no vale da decisão. Diga comigo, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão, diz a palavra do Senhor. O vale da decisão, um lugar de decisão, a escolha do nosso destino eterno, a escolha por Deus ou pelo mundo, a escolha por salvação ou por condenação. Jesus falou sobre decisão quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus estava falando de uma decisão que cada um deve tomar. Preste muita atenção, ele disse: vão por todo o mundo, preguem o evangelho. Quem crer no evangelho, quem decidir crer, quem abrir o coração para a palavra de Deus e crer nela, quem tomar a decisão de ser batizado, quem crer e for batizado, tomou a decisão certa, será salvo. E salvação é para a vida toda, salvação é para toda a nossa eternidade. Mas quem não crer, ou seja, quem toma a decisão de rejeitar o evangelho, quem toma a decisão de não abrir o seu coração para as verdades de Deus, quem toma a decisão de rejeitar o plano do Salvador Jesus Cristo para nós, será condenado, disse Jesus. Então veja que as nossas decisões têm consequências. Conta-se a história de que havia uma pessoa em cima de um muro, e andava para lá e para cá, em cima deste muro. De um lado era o céu, do outro lado era o inferno. E ele andava e olhava para um lado, olhava para o outro, e estava indeciso, em cima do muro, e ele via que as pessoas que estavam do lado do céu, ficavam insistindo para ele: ei, venha para cá, Jesus deu a vida por você, venha para o lado de cá, saia deste muro, desta indecisão, e venha, creia em Jesus,
Ele morreu e ressuscitou para salvar você dos seus pecados e da condenação eterna. Mas aquele homem indeciso, em cima daquele muro, também olhava para o outro lado, o lado do inferno, e ele via as pessoas lá numa boa. As pessoas ali estavam tranquilas, bebendo, se divertindo, fazendo festa, e ninguém quase dava a mínima para ele. Algum de vez em quando fazia um joinha, e aí, legal, tudo jóia, estamos aqui numa boa, mas não convidavam, nem diziam nada para ele, e ele ficava pensativo, e na sua indecisão ele pensou: aquele povo ali está insistindo demais para eu ir para o céu, estão falando muito, eu não sei não, eles estão muito chatos, muita insistência, não deve ser coisa tão boa não, mas os dali, olha como eles estão, olha que coisa legal, que vida entusiasmada, olha quanta diversão deste lado, eu vou para este lado da diversão. E ele então tomou a decisão de ir para o lado do inferno. Quando ele chegou ali, o cenário mudou, o fogo esquentou, a diversão acabou, e todos estavam rangendo os dentes, angustiados, oprimidos, gritando, sofrendo nas chamas do inferno. E ele então foi e perguntou ao príncipe do inferno, ao diabo, Satanás, que governava aquilo, e ele perguntou: mas como é que isso aconteceu? Eu estava vendo outra coisa, parecia que era tão diferente. E o diabo disse para ele: você estava iludido com aquilo que você estava vendo. Igreja, cuidado, porque as coisas do mundo não passam de ilusões. Você estava iludido, e ele então perguntou: mas por que vocês não me convidavam? E do lado de lá no céu, eles insistiam para eu ir para lá, mas vocês nem falavam nada, e nem me convidavam para vir aqui. E aí então o diabo respondeu para ele: porque o muro já é meu. Quem está em cima do muro, indeciso, sem tomar uma decisão, por Cristo Jesus, já está sendo dominado e governado pelo poder do inferno. Por isso a palavra de Deus nos chama a uma decisão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, eu quero ler com você, a partir do versículo 21, que havia uma multidão para tomar uma decisão. Uma multidão em Jerusalém, que precisava fazer uma escolha, tomar uma decisão. Mateus 27, versículo 21, diz assim: então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Igreja, observe nesse texto que uma multidão de homens, mulheres, jovens, religiosos e não religiosos em Jerusalém, estavam num momento de decisão. Quando o governador Pilatos julgava Jesus, e percebendo que Jesus estava sendo colocado ali diante dele para ser julgado por causa da inveja dos religiosos em Jerusalém, Pilatos então apresentou-lhes de um lado Jesus, do outro lado Barrabás, um criminoso assassino, diante da multidão, e do outro lado Jesus, o Filho de Deus, que só havia feito o bem, ensinado o amor, curado os enfermos, e feito a vontade do Pai na terra.
Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Perguntou Pilatos. A multidão, no vale da decisão, escolheu: solta Barrabás. E Pilatos então perguntou: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Preste atenção na pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? E a multidão, no vale da decisão, respondeu: crucifica-o. A multidão escolheu Barrabás. Todos nós nos deparamos com esta decisão: que farei de Jesus, chamado Cristo? Quem escolhe Jesus, quem escolhe Barrabás? A escolha está diante da humanidade. Escolhemos a salvação em Cristo Jesus, ou escolhemos a perdição deste mundo sem Jesus? Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ou o rejeitamos para ficar com o mundo da perdição, do pecado e do mal? Escolhemos o céu ou escolhemos o inferno? Escolhemos Deus ou escolhemos o diabo? Que farei de Jesus, chamado Cristo? Nós podemos pensar em tantos textos da Bíblia e nos deparar com pessoas que não conheciam Jesus, nem sabiam quem Ele era. Quantas pessoas hoje também nem sabem quem é Jesus, e que só Ele é o Salvador da humanidade. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não temos salvação. Boas obras ou caridade não podem salvar, religiões também não têm poder para salvar o homem. Só Jesus Cristo é o Salvador. Só Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados e nos dar a dádiva da vida eterna. Só Jesus. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Nos deparamos nos evangelhos com pessoas que rejeitaram Jesus. Os próprios judeus rejeitaram Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, para os que eram seus irmãos, seus compatriotas de Israel, mas os seus não o receberam. Por isso agora, todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, de serem chamados filhos de Deus. Alguns rejeitam Jesus. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Alguns até sabem que só Ele é o Salvador, reconhecem que não há outro caminho para Deus a não ser Cristo, mas tentam manter uma vida dúbia, não assumem a sua fé em Jesus. Um personagem que representa este grupo de pessoas que se envergonha de Jesus, ou que não quer assumir a sua fé em Cristo, é Nicodemos. Nicodemos queria conhecer Jesus e saber mais dele. Nicodemos acreditava em Jesus de coração, mas ele só procurava Jesus de noite. Ele ia meio escondido, porque os fariseus, os sacerdotes, o sinédrio não podem ficar sabendo que eu sou discípulo de Jesus. Quer a bênção de Deus, mas quer ser aceito pela sociedade, ou pelos amigos, ou por aqueles que zombam de Jesus, por isso não assumem ou se envergonham
do Evangelho de Cristo Jesus? Que farei de Jesus chamado Cristo? Outros, conhecendo Jesus, experimentando o amor e a salvação dele, se desviam. Como a porca lavada, voltam a revolver-se na lama, como o cão, voltam ao seu próprio vômito, e como o autor da carta aos Hebreus escreve, estes estão crucificando de novo Jesus para si mesmos. Filho pródigo é um exemplo de alguém que tinha tudo na casa do pai, mas jogou tudo fora e foi para o mundo. Ele escolheu o chiqueiro do que a casa do pai. Ele escolheu os prazeres, as ilusões do mundo e foi parar num chiqueiro, quando ele tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai. Que farei de Jesus chamado Cristo? Que todos nós possamos seguir o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um homem pecador, Zaqueu era um homem corrupto, cobrador de impostos, que desobedecia a Deus e que não era fiel. Mas um dia Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar onde ele morava. Então rapidamente Zaqueu subiu em uma árvore e ficou ali atento. Quando Jesus passou, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Que farei de Jesus chamado Cristo, quando Ele me chama para entrar na minha casa e mudar a minha vida? Prontamente Zaqueu desceu da árvore, recebeu Jesus com alegria em sua casa e foi transformado. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida para Jesus Cristo, e o Senhor Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Aleluia! Receba Jesus, e salvação estará na sua casa. Zaqueu representa aqueles que recebem Jesus no seu coração, são transformados, têm a vida transformada por Jesus e se tornam uma nova criatura. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que recebeu Jesus na sua vida, se arrependeu dos seus pecados e hoje você é uma nova criatura em Jesus. Tem alguém aqui que é salvo, que é uma nova vida em Jesus? Dá um sinal aí e um grito de júbilo, de glória a Deus. Aleluia! Jesus mudou o meu viver. Diga comigo: Jesus Cristo mudou a minha vida. Aleluia. Que farei de Jesus? Aquela multidão escolheu Barrabás. Aquela multidão não conhecia que Jesus era o Salvador. E agora eu volto para o texto de Joel, porque a palavra de Deus é tão profunda e gloriosa nestes versículos. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Esse texto anuncia a vinda do Senhor, a volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo em sua primeira vinda, nasceu do ventre de uma virgem, na manjedoura em Belém da Judéia, cresceu, totalmente humano, mas sem pecados, pregou o Evangelho, curou os enfermos, estabeleceu o reino de Deus no coração das pessoas, foi condenado à morte, morreu na cruz, e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Os judeus não o receberam, porque esperavam um Messias com poder político e militar, para libertar Israel do poder e do império romano.
mas Jesus não veio naquela primeira vinda para estabelecer um reino físico ou natural, mas para estabelecer o reino dos céus dentro dos corações daqueles que creem. Mas este mesmo Jesus, que nasceu na manjedoura, que morreu na cruz, que ressuscitou e subiu ao céu do Monte das Oliveiras, ele foi elevado aos céus, os apóstolos estavam ao redor dele, vendo diante dos seus olhos, Jesus sendo elevado aos céus, se envolvendo numa nuvem e desaparecendo no céu. Eles viram, eles presenciaram a subida de Jesus para a glória. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que anjos se colocaram ao lado dos apóstolos e disseram para eles: da mesma forma como vocês o viram subir, este Jesus descerá do céu, este Jesus voltará, igreja, este Jesus virá com poder e glória, todo olho o verá, e ele estabelecerá o reino de Deus, literalmente na terra. Jesus voltará, ele vai voltar, ele vai vir, e a Bíblia diz: o dia do Senhor está próximo. Desde o passado, os apóstolos, os profetas, Joel, muitos séculos antes de Cristo, já dizia, inspirado pelo Espírito Santo: o dia do Senhor está próximo. É o dia da volta de Jesus. É o dia em que Deus julgará os homens na terra. O dia em que Deus dará o julgamento e o destino eterno para cada alma neste mundo. Os profetas já diziam que estava próximo, os apóstolos pregavam que Jesus estava voltando a qualquer momento, e eles esperavam a volta de Jesus até para os seus dias. O apóstolo Paulo, ele acreditava que Jesus voltaria ainda enquanto ele estivesse vivo, porque essa expectativa da volta do Senhor deve estar no nosso coração todos os dias da nossa vida. E se eles já esperavam e já pensavam e diziam que estava próximo o dia do Senhor e a volta do Senhor, muito mais agora, nós que vivemos neste século 21 e estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos tantos sinais que a Bíblia já predisse há séculos, há milênios atrás. As evidências são grandes, e realmente nós podemos dizer: o dia do Senhor está próximo, a volta do Senhor está próxima, Jesus está voltando, e nós temos que estar preparados. Esse texto diz que o sol e a lua escurecerão, as estrelas já não brilharão, e o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O que Jesus é para você? O texto diz aqui que Jesus rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. Dava a impressão para aqueles pobres, coitados, judeus, fariseus, sacerdotes, que gritaram naquele dia: crucifica-o, solta Barrabás. Dava a impressão de um Jesus derrotado, ensanguentado, uma coroa de espinhos na cabeça, o sangue correndo pelo seu corpo por causa dos açoites, zombaria da parte dos soldados,
carregando a sua cruz para o Monte Calvário, sendo pregado naquela cruz, e a cruz levantada, e Cristo sofredor naquele sofrimento tão terrível. Dava a impressão de um Cristo, de um Senhor derrotado. O profeta Isaías revela que ele estava desfigurado, sem parecer ou formosura que nos atraísse até ele. Homem de dores, experimentado no sofrimento, o mais indigno e rejeitado de todos os homens. Parecia um pobre homem sofredor. E de fato Jesus estava morrendo na cruz como uma ovelha muda que não abriu a sua boca. Manso, humilde, foi obediente ao plano traçado pelo Pai até a morte, e morte de cruz. Dava a impressão de um Cristo fraco e derrotado, mas igreja, ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele venceu o inferno, ele tomou as chaves da mão do diabo, e ele recebeu e tem todo o poder nos céus e na terra, porque ele é o Senhor, ele é soberano, ele é poderoso, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele reina, ele tem todo o poder e majestade. Aleluia! Ele é glorioso. Ele é o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. O verso 16 diz que o Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor, Ele é Deus soberano e poderoso. Ele venceu a morte. E Ele está conosco, e Ele tem todo o poder para fazer o que nós necessitamos. Quem crê neste Jesus vencedor, poderoso, quem crê que Ele morreu na cruz sofrendo sim, mas Ele venceu a morte, hoje os seus olhos brilham como chamas de fogo, Ele resplandece mais do que o sol, porque Ele é grande, glorioso e exaltado. É este o Jesus que eu creio, é este Jesus que está aqui e que rugirá como um leão, e o céu e a terra tremerão de medo diante da voz do Senhor Jesus Cristo. O que Ele é para você? Diga: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o meu Salvador glorioso. O texto diz ainda aqui em Joel, que o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Quando você passa por uma adversidade, qual é o teu refúgio e a tua força? Você não deve fugir de um problema enchendo a cara de bebida. Você não deve fugir de uma situação deixando tudo que Deus confiou na tua mão. Você não precisa de uma fuga ou de um subterfúgio para enfrentar uma adversidade, não. O Senhor é um refúgio para o seu povo. Jesus é o refúgio e a fortaleza para a sua vida. Ele é o socorro bem presente na angústia. Levante a sua mão e diga: Jesus é o refúgio e a fortaleza para a minha vida. É Ele. Jesus é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11 diz que Cristo é tudo em todos. Levante a sua mão e diga: Jesus Cristo é tudo para mim
e para nós. Jesus é tudo. Jesus é o Senhor. E eu quero terminar, irmãos, dizendo para você que quando chegar o momento em que nada mais tem valor, e esse momento chega, quando nada mais resolve, quando nada mais tem valor na vida, só Jesus importa. Chega o momento, a hora da morte, a hora de passarmos desta vida para a eternidade, que boas obras não resolvem nada, porque boas obras ou caridade é o nosso dever, mas não pode salvar ninguém do inferno. Religiões não resolvem, fama não resolve, influência ou amizades não resolvem, dinheiro não resolve, poder, um diploma não resolve. Chega um momento que só a salvação em Cristo tem valor. A Bíblia diz que ao lado de Jesus, no Monte Calvário, foram crucificados dois criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus estava ali no meio, na cruz central. E aqueles criminosos chegaram num momento também que nada mais ia resolver. Nada mais tinha valor ali, porque eles estavam na iminência da morte. Eu já tive o privilégio de conhecer as pirâmides do Egito, e soubemos que as pirâmides no Egito eram construídas pelos faraós, para serem sepultados lá. As pirâmides elas são túmulos de faraós, e quando o faraó morria, o ouro, a prata que eles acumulavam, era colocado junto com ele naquela câmara mortuária, onde o corpo, onde o caixão do faraó era colocado. Mas pouco tempo depois da morte daquele faraó, os túmulos eram saqueados, porque ninguém leva para a eternidade nem ouro, nem prata, nem diploma, nem dinheiro, nem casa, nem carros, nem amizades, nem influência. Tem um momento que nada mais resolve. E aqueles dois criminosos, no momento da morte, eles também precisavam tomar uma decisão que podia salvar a vida deles. Um aceitou a oportunidade e tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No vale da decisão, no momento da decisão final, aquele criminoso se arrependeu e reconheceu que Jesus é o Senhor da vida dele. E Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro criminoso, mesmo na hora da morte, não se rendeu, não se dobrou, não se entregou a Jesus. Como é triste ver que existem pessoas que não se dobram, não se rendem, não reconhecem que Jesus é o Senhor da sua vida. Tem horas que nada mais resolve. E eu quero terminar lendo Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. E nós vamos ver aqui que quando nada mais tem valor, só Jesus tem valor na vida eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco,
e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Um grande trono branco, onde se assentará o soberano juiz de toda a humanidade. Um grande trono branco. A terra e o céu fugiram da sua presença. A presença de Deus é tão gloriosa, a presença de Deus é tão majestosa, que até a terra e o céu têm que fugir da presença de Deus. Vi também os mortos, versículo 12, olhem, vi também os mortos, grandes e pequenos, poderosos, reis, políticos, homens ricos, mega empresários, pessoas influentes, os mais sábios, os cientistas mais cultos, mais inteligentes. Vi os mortos, grandes ou pequenos, o mais pobre e humilde ser humano na face da terra. Todos os que morreram, desde Adão até o dia do juízo final, todos estarão ali, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, estarão ali. E o que a Bíblia diz? Em pé diante do trono. Observe que não vai haver uma poltrona especial para os mortos que eram importantes, para os reis, para os ricos. Olha, senta nessa poltrona de luxo. Ah, e você, mortozinho pequeno, senta nessa banquetinha de madeira. Não, todos iguais, em pé diante do trono, para serem julgados por aquele que julga e estabelece justiça eterna. Nada mais tem valor aqui. Dinheiro, diploma, sabedoria, riqueza, fama, inteligência, todos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Livros. Um livro com a história da sua vida, suas decisões, suas escolhas, suas palavras, suas atitudes. Um livro de toda a sua vida será aberto diante do Senhor. Livros. Eu entendo também que este livro sagrado será aberto, e Deus vai dizer: olha, você já conhecia isto, um dia você estava na igreja, quando o pastor leu Joel capítulo 3, e pregou que multidões estão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. Este livro será aberto, o livro da sua vida será aberto. Livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida é o livro mais importante no céu, porque quando alguém é salvo, entrega a sua vida para Jesus, Deus escreve o seu nome no livro da vida. E você passa a ser registrado no livro da vida. Quando você nasceu aqui neste mundo, você foi registrado num livro, num cartório. Mas quando você nasce de novo, pela fé em Cristo Jesus, você é registrado como filho do Deus vivo, no livro da vida. E o seu nome, um novo nome, é escrito nos céus. E Jesus disse: alegrem-se, porque o seu nome está escrito nos céus. Aleluia! Se você crê que o teu nome está escrito nos céus, aplauda o Senhor e glorifique-o. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito,
segundo estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Nessa hora nada mais importa, a não ser a salvação em Cristo Jesus. Nada mais. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte é a morte natural, física. É quando um ser humano morre aqui neste mundo e é sepultado. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Essa é a primeira morte, essa não é a pior. Essa é uma passagem desta vida para a eternidade. A segunda morte é a morte eterna, é a condenação eterna. A segunda morte é o lago de fogo. É esta alma que tomou a decisão de rejeitar Jesus. É esta alma que não creu e não se entregou a Cristo. O seu nome não foi achado no livro da vida. Ele é lançado no lago de fogo. Veja o verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Deus terá que tomar essa decisão. E Deus não muda e não falha. Ele nos dá a oportunidade de decidir. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E terminamos lendo segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Veja bem, igreja, eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu escuto falar que Jesus vai voltar desde que eu era criança. E já sou velho, Jesus não voltou ainda. Ah, nós vemos aqui na Bíblia, os apóstolos já falavam que Jesus ia voltar desde que eles pregavam, e Jesus não voltou ainda. Escute, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está sendo paciente com alguns que ainda não decidiram. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso Jesus não voltou ainda, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém que está aqui nessa noite, no meio de nós, vá para o inferno. Ele não quer que ninguém aqui entre nós pereça eternamente no lago de fogo, não. Ele quer que você se arrependa, que você creia, que você seja salvo. Ele não quer que ninguém da sua família se perca. Ele não quer que nenhum amigo seu, nenhum vizinho, nenhum parente seu seja condenado. Ele está sendo paciente conosco, dando uma oportunidade de fazer a escolha certa. E a escolha certa é Jesus. Se você tem escolhido Barrabás, hoje
a oportunidade de escolher Jesus está diante da sua vida. Jesus é o nosso Salvador.